Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema: a diferença entre provação e colheita. Mas eu quero ler um texto com os irmãos que está em Tiago, no capítulo 4, o versículo 7. Está escrito assim: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amados, nós temos vivido tempos difíceis. Quanto mais se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mais e mais o engano tem se multiplicado, mais e mais o mundo, a sociedade tem se transformado, tem entrado num caos moral, num caos de todas as formas que nós pudermos imaginar. Nós estamos vivendo num mundo louco, podemos dizer assim. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais e mais nós veremos isso. E a palavra de Deus já nos alerta que seria assim. Por isso que é tão importante nós permanecermos firmes no Senhor, na suficiência de Cristo Jesus. É importante nós perseverarmos na verdade, nos agarrarmos mesmo à liderança do Espírito Santo e o fundamento da verdade da palavra de Deus. E num mundo assim, num tempo tão estranho, posso dizer assim, num tempo tão complicado que nós vemos muitos irmãos em Cristo que eles dizem: "Ah, eu estou passando por uma provação". Quantas vezes nós mesmos dizemos isso, né? Estou passando por uma provação, isso é uma prova, isso é uma prova. Mas será que todas as coisas difíceis que nós enfrentamos na nossa vida são provas? Ou tem coisas que são colheitas? São coisas que nós estamos colhendo pelas nossas atitudes ruins. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença de sermos provados por Deus e a diferença de estarmos o que? Colhendo atitudes ruins, né? Colhendo por causa de atitudes ruins. Então, essa palavra que nós lemos ali de Tiago diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muitas pessoas gostam desse versículo e utilizam principalmente a parte B dele. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas o diabo ele só vai fugir de nós se nós o que? Nos submetermos a Deus. Na verdade, a nossa real resistência ao diabo, nós resistimos ao diabo quando nós o que? Nos sujeitamos a Deus. Quando nós nos rendemos em humildade ao Senhor, a direção do Senhor, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, a instrução do Senhor, a correção do Senhor, quando nós nos submetemos plenamente ao Senhor, esse já é um posicionamento de resistência ao diabo e, consequentemente, ele fugirá de nós. Essa é a realidade da provação. Qual que é a realidade da provação? Nós permanecermos sujeitos a Deus, submetidos a Deus, independente das circunstâncias. O diabo vai fugir. O diabo vai correr de nós. Por quê? Porque Deus usa essas provações com um propósito. Não é para que o diabo se estabeleça, não é para que aquelas coisas que sobrevêm sobre nós, para que o inimigo utilize-se daquilo e acampe na nossa vida. Não. As provas que nós enfrentamos, as dificuldades, os desafios que nós enfrentamos, Deus mesmo, ele permite isso para trabalhar em nós. Em Tiago, aqui em Tiago mesmo, no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, nos garante isso. Olha o que está escrito, Tiago 1, 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros no Senhor, sem lhes faltar coisa alguma. Aqui fica bem claro que a nossa fé precisa ser provada, é necessário porque a vida do justo, ou seja, daquele que foi justificado por Cristo, é pela fé. Se a nossa vida é pela fé, a fé precisa se mostrar uma fé genuína, real, saudável. Então, ela precisa ser provada, testada, passar por testes, assim como nós fazemos provas na escola, na faculdade, nós também fazemos as provas na nossa jornada cristã. O bom é que na jornada cristã, Deus sempre dá outra chance. Esse é o nosso Deus. Ele não diz assim, tá reprovado para você e não tem mais chance. Não. Se nós reprovarmos na primeira prova, ele dá outra prova. Daí outra e outra, até nós sermos aprovados. Com Deus funciona assim, amados. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Ele sempre nos dá o quê? A chance de sermos aprovados, de termos a nossa fé aprovada. E o intuito dessa prova da fé é que gere a perseverança, porque quando de fato nós nos tornamos pessoas perseverantes, a Bíblia diz que então nós seremos pessoas maduras e íntegras, ou seja, teremos uma maturidade em Deus, uma maturidade espiritual e seremos inteiros em Deus. Íntegros é isso, inteiros em Deus. Nada em nós está fora de Deus. Tudo em nós está em Deus. Isso é sermos inteiros em Deus. Nós não abrimos mais concessões, nós não temos mais vida dupla, nós não fazemos mais investimos máscaras, aqui eu vivo assim, mas ali eu vivo de outro jeito. Não. Quando nos tornamos pessoas maduras em Deus e inteiras em Deus, a nossa vida é completa no Senhor. Não tem mais vida dupla, não tem mais máscara, não tem mais mentira, não tem mais nada. Esse é o intuito do quê? Das provas, dos testes. Deus sempre quer nos aprovar. Em Tiago 1,12 fala isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus nunca quer nos destruir enquanto estamos sendo provados. Pelo contrário, Ele quer sempre nos construir, Ele quer sempre nos moldar, Ele quer sempre nos elevar de nível, podemos dizer assim, sair do nível de imaturos, crianças, para o nível de maduros, adultos espirituais, filhos de Deus maduros, para sair daquela posição em que vivíamos muitas vezes com uma mente dividida, uma hora estamos no mundo, outra hora estamos com Deus. Ele vem essas provas para quê? Para nos fazer sair desse patamar e entrar no patamar de inteiros em Deus, que tudo em nós está em Deus. Todo o nosso ser está em Cristo Jesus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas intenções, as nossas motivações. Então, as provas da nossa fé, as provações sempre produzirão algo bom. As provações sempre produzirão algo bom. Já as colheitas, amados, as colheitas são o resultado daquilo que nós plantamos, daquilo que nós vivemos. É claro que quando nós nos arrependemos, ou seja, reconhecemos o nosso erro, Deus, muitas vezes, ele ameniza a colheita, ou se a colheita vier assim, de uma forma abrupta, vamos dizer, para nós, Deus vai nos capacitar e nos ajudar a viver aquela colheita, quando temos um coração, o quê? Disponível, arrependido. Porque todos nós podemos passar por momentos assim na nossa caminhada, em que fazemos algo errado insistentemente e depois nos arrependemos. Nós podemos lembrar, por exemplo, da vida de Davi. Davi fez um erro atrás do outro, né? Naquela situação em que ele desejou a Batseba. Ele cometeu um erro atrás do outro, né? Tomou a mulher que não era dele, depois matou o marido dela. Enfim, ele precisou enfrentar uma consequência.
e a consequência foi a morte do seu filho. Mas ele se arrependeu, ele se voltou ao Senhor, ele se rasgou mesmo, rasgou o coração diante de Deus. E Deus o quê? Deus recebeu o seu arrependimento. Deus liberou todo o perdão. O intuito de Deus é que nós sempre o quê? Nos voltemos. Mas tem coisas que nós vamos precisar enfrentar, como o quê? Como consequências, como colheita. Agora, tem pessoas que estão vivendo, cristãos que estão vivendo a colheita e estão confundindo com provação. Pessoas que, ao invés de se submeterem a Deus, elas não estão se sujeitando a Deus. Pelo contrário, estão se sujeitando ao diabo, estão resistindo a Deus. Como assim? Quando nós nos amoldamos ao padrão desse mundo aqui, nós estamos nos sujeitando a quem? Ao padrão de vida das trevas. Estamos nos sujeitando a Satanás. Então, se nós nos amoldamos ao padrão de vida desse mundo caído, imerso no pecado, e vivemos assim e achamos que tá tudo bem, e de repente vem as dificuldades, eu estou passando por uma prova. Será mesmo que é prova? Ou você só está colhendo aquilo que você está plantando? Você vive na mentira, e aí você começa a ter colheitas ruins. Será que é prova ou você só está colhendo o que você está plantando? É hora de se arrepender. Você vive ludibriando, enganando as pessoas. Será que você está passando por prova ou você está enfrentando a colheita do seu plantio? Ao invés de você amar, de você ser generoso, bondoso, você é ganancioso, avarento, tem amor ao dinheiro, comanda as tuas decisões. Será que você está passando por provas ou você está colhendo o seu plantio? Muita gente, amados, falando que está passando por prova, mas na verdade são pessoas que estão resistindo a Deus. E o versículo diz que nós precisamos nos sujeitar a Deus. Interessante porque a palavra diz no versículo anterior, fala que Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Se você ler essa primeira parte do capítulo 4 de Tiago, você vai ver ali Tiago escrevendo assim, né? De onde que vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E daí Tiago escreve uma palavra forte, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou seja, amados, se nós somos amigos do mundo, nos amoldamos ao estilo de vida do mundo, com todas as suas concupiscências, com toda a sua mentira, com todo o seu engano, com toda a sua luxúria, se nós nos amoldamos a isso, será que de fato estamos vivendo provações? Ou estamos simplesmente colhendo aquilo que nós estamos plantando? Sabe, amados, é uma palavra de alerta mesmo para nós pararmos e refletirmos a nossa jornada, a nossa caminhada. O apóstolo Pedro, ele escreveu sobre isso também. Quando nós lemos Pedro, 1 Pedro, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso e ele diz assim, no versículo 12 em diante: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, vai vir fogo sobre nós, vai vir provações sobre nós, e não é para nós acharmos que isso é estranho. Viveremos provações. Daí ele diz assim, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Por quê? Porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, ou seja,
Se algum de vocês está sofrendo, que não seja como um assassino, como um ladrão, como um criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Ou seja, se você está sofrendo, que não seja porque você está se amoldando ao padrão de vida desse mundo aqui. Porque você está mentindo, porque você está manipulando, ludibriando, roubando. Eu já mencionei isso aqui outras vezes. A gente rouba, por exemplo, quando baixa programas piratas na internet. Isso é um tipo de roubo. A gente vive, rouba se você tenta burlar os impostos, é um tipo de roubo. Ah, mas o Estado cobra demais, e isso e aquilo, é um tipo de roubo. Ou seja, se nós sofremos porque estamos amoldados a esse mundo aqui, não é provação, é colheita. Agora, se nós sofremos como cristãos, felizes são vocês. Aí sim é prova. Aí sim é prova da nossa fé. Se estamos sofrendo e mesmo assim continuamos nos posicionando firmes no Senhor, na verdade, na santidade, na retidão, felizes somos nós, porque o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre nós. Contudo, se sofre como um cristão, não se envergonhe disso, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Ou seja, se sofremos por quê? Porque somos cristãos, porque nos posicionamos na verdade, mas enfrentamos as provas da nossa fé, não devemos nos envergonhar, mas devemos glorificar a Deus, porque seremos aprovados. A palavra de Deus para quem passa pelas provações é: persevere até que você seja aprovado. Continue se sujeitando a Deus. E esse posicionamento de se sujeitar a Deus, automaticamente, consequentemente, você vai resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Agora, isso é provação. A provação tem um propósito. A provação gera algo bom em nós. Agora, a colheita, amados, a colheita de quando nós nos fazemos amigos desse mundo aqui, exige de nós um posicionamento, que é o arrependimento. Então, talvez você olhe para a tua caminhada e você pensou até hoje que você estava vivendo uma prova. E aí você olha e analisa e descobre que não é uma prova, é uma colheita do seu posicionamento. Aí você precisa se arrepender. Se você mentia, você não vai mais mentir. Se você roubava, você não vai mais roubar. Se você adulterava, você não vai mais adulterar. Se você era infiel, você não vai mais ser infiel, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja com a família, seja no trabalho. Arrependimento é mudança. Arrependimento é mudança. Então, amados, a palavra de Deus para mim e para você hoje é que em todo tempo nós possamos nos sujeitar a Deus e compreender a diferença entre provação e colheita. Se por acaso você compreender hoje que tem alguma área da tua vida que você achava que era provação, mas não é, é uma colheita, que você se volte de todo o coração a Deus, peça ajuda a Ele e se arrependa e mude. Em nome de Jesus, o Senhor concede graça aos humildes. Olha o que diz ali em Tiago 4:6. Deus se opõe aos orgulhosos. Tem outra versão que diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Se você se humilhar, se você se render ao Senhor, Ele concederá graça capacitadora para você enfrentar o que for preciso e vencer essa colheita ruim. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, eu oro pela minha vida, Pai. Pai, se tem alguma área que nós estávamos achando que era uma prova, mas na verdade não é prova, é uma colheita. Ah, Senhor, traz o entendimento para nossa mente, para o nosso coração, porque nós queremos de todo o nosso coração nos rendermos ao Senhor, Pai. Nós não queremos viver enganados, não queremos viver iludidos, achando que estamos na verdade, mas não estamos. Não queremos viver assim. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos rendemos diante do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor fortaleça
a mente, o coração, o entendimento dos meus irmãos, que o Senhor ilumine os olhos do seu entendimento e eles possam ver como o Senhor vê. Ah, Pai, eu oro pelos meus irmãos que estão passando por provações mesmo. Eles têm se portado diante de Ti como seus filhos e eles estão enfrentando provas. A sua fé está sendo testada. Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do Seu poder. Ajuda-os a perseverar, a permanecer firmes na suficiência de Cristo Jesus. E os que estão enfrentando colheita, que eles possam se arrepender e se voltar de todo o coração ao Senhor, porque o Senhor concede graça aos humildes. O Senhor é que ajuda, o Senhor é que capacita, o Senhor é que dá direção. Ah, Pai, nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor, porque nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor, que em tudo a nossa vida exalte ao Senhor. Nos ajuda a vivermos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.